Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Boa noite a todos, amigos, ouvintes e espectadores da TV e Rádio Fraternal. É sempre com muita alegria e gratidão que nos reunimos aqui, neste espaço, às quartas-feiras, às 20 horas, para a prática do Evangelho no Lar, junto com vocês. Antes de falar sobre o Evangelho de hoje, gostaria de lembrar a todos que a Rádio e TV Fraternal encontra-se em todas as mídias sociais e que, além do YouTube, o Evangelho é transmitido no Facebook e na TV Fraternal, que fica no site www.fraternal.net.br. Hoje o texto que faremos é o texto do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. É o item 11 que será lido e fica nas instruções dos espíritos. Como ele é um trecho muito longo, será lido somente os 4 primeiros parágrafos que falam do orgulho e da humildade. Para quem não tiver o Evangelho para nos acompanhar nessa leitura, no YouTube o texto fica logo abaixo do vídeo. É só clicar na setinha, você terá o texto para nos acompanhar. Com relação à prática do Evangelho no Lar que fazemos, aliás, também recomendando que o roteiro, para quem ainda não faça e deseje iniciar essa prática, o roteiro para fazer o Evangelho no Lar encontra-se no site da Rádio Fraternal. É só procurar, ir na busca Evangelho no Lar e lá tem um roteiro com toda a orientação para que você possa fazer em seu lar também o Evangelho. A forma como fazemos aqui na TV e Rádio Fraternal é com uma condução, que no caso hoje será feita por mim, eu sou a Kátia, uma prece inicial, que hoje será feita pela Mara. Nessa prece inicial nós pedimos o amparo e o acompanhamento dos nossos amigos espirituais. Posteriormente será feita a leitura, que hoje será feita pela Rosângela, do trecho escolhido, como eu disse, do capítulo 7, item 11. Posteriormente nós comentamos brevemente o texto que foi lido, cada um, não obrigatoriamente todos, mas cada um fará um comentário, se assim o desejar, se assim o quiser. Posteriormente a isso, vem as vibrações, que hoje será feita pelo Ricardo. Nessas vibrações, nós emitimos e doamos sentimentos e pensamentos de amor, de tranquilidade, de paz, de harmonia e de fé para aqueles que se conectam conosco neste momento. Vibrar é amar através do pensamento. Então, todos nós deveríamos estar em constante vibração para o nosso próximo, nosso semelhante. Após as vibrações, teremos a prece final, que é onde agradecemos o acompanhamento e o amparo dos nossos amigos espirituais, que hoje será feita aqui pelo William. Tá? Nós utilizamos aqui na Rádio Fraternal o Evangelho segundo o Espiritismo para os nossos textos, as nossas leituras. Pode ser feita uma leitura sequencial dos capítulos ou alternada. Nós optamos pela sequência neste momento, mas nada impede de fazermos de forma aleatória. Colocamos no ambiente que estamos, né, como aqui temos uma mesa, que está sobre a mesa uma jarra com água. Essa água ela será fluidificada pelos nossos amigos espirituais, pelas nossas vibrações, e seguramente nessa água será colocado ali o remédio, aquilo que nos fará bem, aquilo que nós necessitamos para o corpo e para o espírito neste momento, na hora em que nós tomarmos essa água. Então a gente aconselha que também pratiquem isso, colocar um copo ou uma jarra com água para que esta seja fluidificada. Então hoje vamos dar início com a prece inicial feita pela Mara.
Vamos todos nos tranquilizar, respirar bem fundo, pausadamente. E vamos nos ligar aos benfeitores do Evangelho no Lar. A esses abnegados benfeitores que tanto nos auxiliam, mensageiros de Jesus Cristo. Vamos também nos ligar aos nossos anjos da guarda, ao nosso mentor. E junto desta equipe maravilhosa, vamos nos elevar a Jesus Cristo, nosso Mestre, e a Mãe Maria Santíssima, pedindo auxílio para este Evangelho no Lar, pedindo a luz necessária a todos nós e pedindo a Jesus Cristo que adentre o nosso lar e que lá faça uma limpeza, leve tudo o que for necessário ser levado e que somente permaneça a sua luz, a sua força, junto de nós, junto dos nossos familiares, dos nossos entes queridos. Que a paz de Jesus reine em nosso lar, em nosso cantinho. Que a paz de Jesus reine a cada um de nós, em todos os momentos, durante o dia, durante a noite. Que possamos estar em paz. E com a prece de Francisco de Assis, vamos começar o Evangelho desta noite. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Agora vamos à leitura feita pela Rosângela. O Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, tradução de José Herculano Pires. Capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Item 11. Instruções dos Espíritos. O orgulho e a humildade. Lacordaire, Constantina, 1863. Item 11. Que a paz do Senhor esteja convosco, meus queridos amigos. Venho até vós para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres de espírito que outrora viveram na terra, Deus concede a missão de vir esclarecer-vos. Bendito seja pela graça que nos dá de podermos ajudar o vosso adiantamento. Que o Espírito Santo me ilumine, me ajude a tornar compreensível a minha palavra e me conceda a graça de pô-la ao alcance de todos. Todos vós, encarnados, que estáis sob a pena e procurais a luz, que a vontade de Deus venha em minha ajuda, para fazê-la brilhar aos vossos olhos. A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são tão pouco seguidos. No entanto, sem humildade, podeis ser caridosos para o vosso próximo? Oh, não, porque esse sentimento nivela os homens, mostra-lhes que são irmãos, que devem ajudar-se mutuamente e os encaminha ao bem. Sem a humildade, enfeitai-vos de virtudes que não possuis, como se vestisseis um hábito para ocultar as deformidades do corpo. Lembrai-vos daquele que nos salva. Lembrai-vos da sua humildade, que o fez tão grande e o elevou acima de todos os profetas.
O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginavam que os títulos e as riquezas eram a recompensa de seus méritos e que a sua essência era mais pura que a do pobre. Acreditavam que essas coisas lhe eram devidas e, por isso, quando Deus as retira, acusam-no de injustiça. Ó, irrisão e cegueira! Deus, acaso, estabeleceu entre vós alguma distinção pelos corpos? O invólucro do pobre não é o mesmo do rico? O Criador fez duas espécies de homens? Tudo quanto Deus fez é grande e sábio. Não lhe atribuais as ideias concebidas por vossos cérebros orgulhosos. Graças a Deus. Então, orgulho e humildade, duas posturas completamente opostas, diametralmente opostas. O texto ele é bastante claro ao mencionar o que é uma e o que é outra postura, né? E quantos de nós não são orgulhosos? Quantos nós somos ainda orgulhosos nesse momento, né, de nossa jornada? É claro que a partir do momento que a gente se propõe a seguir as lições do Cristo, a aprender com elas, o nosso posicionamento ele vai se alterando. Nós vamos nos tornando mais centrados, mais equilibrados e buscando nos adequarmos mais à humildade. O texto é bem claro em dizer que somos todos iguais, né? Que o nosso invólucro, nossos corpos físicos, eles são feitos da mesma maneira. Os órgãos, os ossos, né? Tanto que, acho que Rock, se não me engano, que diz que eles usam o esqueleto como símbolo porque os esqueletos são todos iguais. Então, a gente não pode nunca esquecer isso. Todos somos feitos da mesma forma e somos iguais. Uns com mais defeitos, outros com mais qualidades, e assim nós vamos indo, né? Eu busquei, para a gente dar início aqui a esse evangelho de hoje, uma ilustração, vamos dizer assim, desses dois sentimentos. É uma lição que está num dos livros de Chico, é um livro chamado Alvorada Cristã, e o texto é Lição Inesquecível. Eu não o trouxe para ler, eu só vou ser bem sucinta na mensagem que ele traz. Esse texto fala sobre uma pessoa, uma menina, de família abastada, de família rica, que praticamente todos os dias recebe em sua porta, na porta de sua casa, uma outra menina, bastante pobrezinha, que vem vender doces. Então ela vem com uma bandeja, arrumadinha, bate a porta ou toca a campainha, não sei a descrição toda da história, mas bate a porta e a criança rica atende. Ela atende, mas de uma forma extremamente desprezando aquela menina que chega à porta, falando: o que você vem fazer aqui? Aqui não é um lugar para você. Fala uma série de coisas humilhando aquela criança humilde, que já é humilde, pobrezinha, tentando vender seus doces. Os pais dessa criança rica, a mãe imediatamente já assume a posição do atendimento, elogia os doces que estão na bandeja que a criança traz, pergunta a ela quem fez doces tão bonitos, uma aparência tão gostosa. A criança se acalma depois do susto, né, da forma como foi tratada inicialmente, e com um sorriso responde que foi sua mãe que preparou. Aquela senhora, né, não querendo piorar a situação, querendo sim melhorar,
compra alguns doces e diz à filha: minha filha, tentando dar a lição, minha filha, não faça assim com uma pessoa mais humilde, mais pobre, né? Porque a figura certa não é dizer humilde, porque é da humildade que nós estamos tratando aqui, mas é uma pessoa com uma posição inferior economicamente. E conversa ali com sua filha, pedindo a ela que não faça mais dessa maneira, que trate bem, com respeito. E o pai também, ouvindo essa conversa, também interfere, também dá o mesmo aconselhamento, e assim passa-se o dia. Numa próxima ocasião em que a criança pobre vai vender seus doces naquela mesma casa, acontecem as mesmas coisas. E assim os dias vão se sucedendo e os pais sempre tentando dar a boa lição a essa criança. Num determinado momento da vida, o pai adoece e vem a faltar, desencarnar. Com as dificuldades da vida, aquela família que outrora era rica e abastada vai se dilapidando aí economicamente e vai ficando numa condição difícil. O que acontece? Alguém aconselha a essa família, a mãe adoece, né? O pai falta, a mãe adoece e precisam sobreviver. E o que aconselham a essa que já é uma jovem, já não é mais uma menina, de que ela procure trabalhar, fazer algo para sobreviver. Ótimo. O que ela, conversando com sua mãe, decidem fazer? Doces para vender. Sim, a posição se alterou. Então, essa jovem passa a ir de porta em porta oferecendo os doces. Alguns compram, outros não, houve alguns desaforos. E um belo dia chega numa casa simples e bate a porta para oferecer os seus doces. Qual a surpresa? A surpresa é de que aquela garotinha que outrora foi pobrezinha e vendia os seus doces, a atende. Só que neste momento, a vida havia ensinado a essa criança que outrora foi pobre a ser uma boa pessoa. Ela diz a essa moça: que doces lindos e com uma aparência tão apetitosa, quem fez? A moça, sentindo o peso da lição, responde: foi minha mãe. E essa moça humilde compra seus doces e se tornam amigas. Então é essa a história, amigos. Essa história que ilustra o orgulho e a humildade. Não nos vale a pena mantermos o orgulho em nossas vidas, porque não sabemos o dia de amanhã. Se hoje estamos numa condição boa, num dia futuro podemos não estar numa situação tão boa assim. E a pessoa que anteriormente a gente possa não ter tido um bom relacionamento, lá na frente pode ser aquele que nos estenderá a mão. Então, fica aí essa lição inesquecível do livro Alvorada Cristã, de Neio Lúcio. Tá? E fica aqui também aberto os comentários à mesa. Quando a gente lê orgulho e humildade, quando a gente fala o orgulho e a humildade, parece simples dizer, né? Dizer é simples. Vamos deixar o orgulho de lado e vamos praticar a humildade, para que sejamos mais elevados espiritualmente. Mas não é tão simples assim. A fala, apesar de simples, a conduta do ser humano não é assim. Eu, você, todos nós, temos o orgulho ainda lá em cima, extremamente exacerbado. E a humildade lá embaixo, pequenininha. É lógico que uns são mais orgulhosos que eu, outros mais humildes que eu.
porque cada um está no seu estágio evolutivo, no seu grau de caminhada terrena. Mas, na realidade, todos somos muito orgulhosos, porque o orgulho ele está inserido em muitos contextos da nossa vida. Não é só no ser rico ou ser pobre economicamente, como a Kátia estava contando a historinha. O orgulho é a raiz dos nossos defeitos, dos nossos vícios. E, por outro lado, a humildade é a raiz das nossas virtudes. Não dá para ter nenhuma virtude sem ser humilde. Se não formos humildes, não conseguimos ser caridosos, não conseguimos desenvolver o amor pelo nosso próximo, por todas as criaturas. E não conseguimos ter a paciência que tanto nos falta, que é o orgulho aparecendo. Como nós perdemos a paciência com pequenas coisas. E eu gosto de ligar o orgulho a uma palavrinha que é expectativa. Eu penso que as nossas expectativas em relação ao nosso próximo, aos que estão ao nosso lado, convivendo com a gente, em relação a nós mesmos, no sentido de cobranças, é o que eleva o nosso orgulho. Na realidade, nós não temos que ter expectativa em relação a ninguém, e nem em relação a nós mesmos. Mas nós temos. Ao contrário, nós deveríamos ter aceitação. Porque eu não vou mudar o meu próximo só por causa das expectativas que eu tenho em relação ao meu próximo. Eu não vou mudar a mim mesmo por causa das expectativas que eu tenho em relação a mim. Um exemplo é a expectativa, vamos colocar a expectativa no ser que eu acho que todos os pais têm muita expectativa. Nós temos os nossos filhos e nós colocamos expectativas nesses filhos de ser um bom estudante, de conseguir um ótimo emprego, de entrar em uma ótima universidade, de casar, de ter seus filhos. E, de repente, nada disso acontece. Esse filho vai por outro caminho. Às vezes vai até por caminhos tortuosos, vai de encontro às drogas, e aí a gente se sente decepcionado. Então, vamos analisar decepção, orgulho. Ou eu seria orgulhosa em relação a esse filho, ou eu seria essa conduta dele me traria decepção. Tudo isso é expectativa, tudo isso é cobrança. E, na realidade, nós temos que aceitar. Nós temos, sim, o que eu estou falando não é que nós devemos ser conformados e não buscarmos a nossa melhoria, sendo financeira, sendo material e sendo espiritual. Mas nós devemos traçar as nossas metas e trabalharmos para atingir aquilo. Não simplesmente ter raiva, ter falta de paciência, ter revolta de nos trazer de algo que nós queríamos que acontecesse, não aconteceu da forma que a gente achava que tinha que acontecer. Como se nós pudéssemos achar. Na realidade, nós temos que traçar as metas em relação a nós, para a nossa evolução espiritual, que é o que conta, é o que é necessário, porque os bens materiais vão ficar. E o nosso filho, que é o exemplo que eu dei, apesar de ser nosso filho, ele tem a vida dele, ele tem a evolução dele, ele tem o caminho dele. Nós podemos só mudar a nós. Nós podemos dar o exemplo, nós podemos nos cobrar pela educação que nós demos a esses filhos, mas a gente não pode simplesmente querer direcionar a vida deles. Dei o exemplo de filho porque eu acho que é um dos que mais existe a cobrança, existe a expectativa. Então vamos transformar isso em aceitação. E trabalho para o nosso próximo, ajudando no seu progresso. E trabalho para nós mesmos, ajudando no nosso progresso.
Quando a gente conseguir aceitar, sem julgar, sem esperar tanto, nós seremos mais felizes. Nós teremos a paz que fala aqui no primeiro parágrafo, né? Que a paz do Senhor esteja conosco, convosco, esteja com a gente. O orgulho não nos traz paz. O orgulho não é uma palavra, não é um sentimento bom em nenhum aspecto. Nem quando a gente fala, ai, que orgulho de você. Vamos mudar, vamos falar, que felicidade por você, e não que orgulho por você. Quando não for ao contrário, for uma decepção, não vamos falar, você me decepcionou. Vamos falar, que infelicidade. O que eu posso fazer para te ajudar? Será que eu posso te ajudar de alguma forma? Aí a gente vai se livrando um pouco desse estigma que é o orgulho. E vamos nos aproximando um pouco mais da humildade. Porque se a gente sair daqui, dessa encarnação, um pouquinho melhor do que a gente chegou, a gente já está no lucro. E é isso que a gente tem que fazer, trabalhar para sair um pouquinho melhor. Sem cobrar tanto da gente também. Falar sobre orgulho, sobre humildade, nós poderíamos citar tantas coisas, falar sobre tantas situações. Mas a Kátia contou uma historinha e me veio uma historinha também. No caso, a Kátia colocou a historinha no caso dos pais tentando educar a filha para que ela se tornasse uma pessoa mais humilde, mais caridosa, fraternal. E aí me veio uma historinha que ela é mais ou menos assim, de um pai, de uma família muito bem sucedida, pessoas muito bem situadas, estabilizadas, de grandes posses. E aí ele resolveu um dia pegar o filho e mostrar para o filho o outro lado da vida, para que o filho pudesse dar valor àquilo que ele tinha, né? Para que o filho pudesse valorizar a situação que eles estavam vivendo. Então esse pai pegou esse filho, essa criança, e levou essa criança numa comunidade. Uma comunidade que era próxima a um rio, né? Como muitas são. E ali o pai passou várias horas com esse filho por esta comunidade. E depois de algum tempo de ter rodado tudo ali por dentro, ele retornou para casa, sentou com o filho e perguntou: filho, o que você pode me dizer daquilo que você viu hoje? Aí o filho falou: pai, eu vi que em casa nós temos uma piscina. E eu vi crianças brincando numa imensidão de água no rio. Eu vi crianças brincando entre amigos, grupos de crianças brincando. E eu percebi que eu não tenho amigos. Eu vi as casas todas sem muro, sem trancas, sem grades, e eu vejo que a nossa casa, nós vivemos enclausurados. Eu vi crianças sorrindo, eu vi a felicidade, e às vezes eu não sinto isso entre nós. Então, pai, eu quero te agradecer muito por me mostrar como nós somos pobres e como tem gente que vive uma situação de riqueza real. Então aí está o maior exemplo do que vem a ser a demonstração de orgulho, o apego àquilo que é material. Uma criança
que conseguiu, é lógico, não é uma criança simples, uma criança iluminada, que com certeza veio estar nesta família para ensinar aquelas pessoas que nem tudo na vida se prende ou está ligado às nossas posses, porque tudo isso vai ficar por aqui. Então, como foi dito, que nós sejamos humildes de coração, que esse orgulho que nós possamos sentir seja um orgulho nosso, que nós possamos nos orgulhar por estarmos nos tornando seres melhores, mas algo íntimo que não há necessidade e nem deve ser exposto a ninguém. Essa lição de orgulho e humildade, todo momento a gente está entre um e outro, né? Assim, como eu sinto na vida. Desde que eu era criança, os meus pais sempre procuraram nos ensinar, como a Kátia falou da lição. Hoje eu estou numa situação melhor, privilegiada. Amanhã eu posso não estar. E quando eles nos colocaram, foram procurar escolas para a gente, quando iniciamos, né, a fase dos estudos, eles procuraram escolas em que fossem ensinada a humildade, não o orgulho, mas a gratidão por aquela situação um pouco melhor que a gente poderia ter. E eu sempre agradeço, porque aonde eu estudava, nós aprendemos. Tinha gente que tinha o que comer, tinha gente que não tinha. E nós éramos colocados numa situação onde a solidariedade, a nossa humildade, o nosso entender a nossa situação um pouco melhor, nos levava à caridade. Então, hoje eu levava um lanche, o outro não tinha o que comer. Chegava no intervalo, dividia o lanche, ou levava um outro lanche para aquele que eu sabia que não tinha o que comer. E isso não só na minha família. As famílias que eu conhecia, dos amigos que estudavam, os pais também procuravam passar esse tipo de mensagem, que me recordou muito a história que a Kátia contou. Então, assim, cada dia a gente pode estar numa situação, hoje um pouco melhor, amanhã nem tanto. Então, assim, não tenhamos orgulho dessa situação um pouco privilegiada, e sim gratidão por conseguirmos trilhar um caminho um pouco melhor, ter uma situação um pouco melhor, e temos a humildade de reconhecer também que somos falhos, grande parte das vezes, e reconhecer que, se estamos aqui hoje numa situação um pouco melhor, é graças à bondade do nosso Pai Maior, dos nossos amigos do plano espiritual que nos inspiram, que nos orientam, que nos ajudam na nossa caminhada. E é isso que eu, assim, trago desde criança na minha vida. Quando eu acho que eu estou um pouquinho mais orgulhosa, ou com o meu ego um pouquinho mais, lembra de lá de trás, aquele que não tinha o que comer, aquele que não tinha o que vestir. Então, agradeçamos a situação de hoje, mas estejamos preparados para o amanhã, que a situação pode se inverter. Então, é isso que me traz essa lição, essas recordações. Hoje o texto do Evangelho é bem interessante porque ele mesmo traz um grande exemplo de humildade.
O que é ser humilde? Ser humilde é saber respeitar as diferenças. A gente tem que entender que, como o próprio texto foi bem feliz em colocar, Deus nos criou da mesma maneira. A Kátia colocou bem isso, né? Deus colocou a gente no mundo fisicamente igual, com as mesmas características, com as mesmas habilidades. Porém, cabe a nós saber usá-las. Então, olha que interessante, a gente, se souber usar a humildade, o que é a humildade? É entender que existe diferença. A gente pode ter diferenças intelectuais, morais, né, materiais. E se uma pessoa entende que existe essa diferença, com certeza ela vai se colocar aos próximos com mais delicadeza, com mais respeito, né? Que é o que nós temos que exercitar. Como Jesus falou, né, a gente só vai alcançar o reino dos céus quando a gente conseguir exercer e praticar a bondade, sempre. Caso contrário, não. O próprio Espírito que nos concedeu esses ensinamentos, utilizou de uma grande humildade no começo do texto, que foi pedir ajuda, né, do Espírito Santo para que ele iluminasse, que ele conseguisse alcançar a todos com a sua palavra, que fosse entendida. Olha que interessante. E com certeza ele está num estado evolutivo muito maior que nós. Então, acho que o grande recado é a gente entender e saber compreender as diferenças entre as pessoas. Isso é humildade. Bom, amigos, vamos chegando à parte onde faremos as vibrações. Hoje aqui feitas pelo Ricardo. Então vamos nesse instante formar uma corrente única, uma corrente de amor. Vamos todos imaginar que estamos de mãos dadas. E nesta corrente, junto a nós, esses queridos amigos abnegados, servidores do Cristo, a nossa querida, amada e sempre presente equipe do Evangelho no Lar. E nesta corrente, nós vamos imaginar Jesus, nosso Mestre, ao centro, nos recebendo, nos envolvendo em muita luz. E vamos imaginar que esta luz que vem dos céus, que vem de Jesus, nesse instante envolve todo o nosso espaço físico, todas as dependências do nosso lar. E esta luz adentrando a cada espaço vai higienizando, vai limpando, vai purificando, vai energizando. E assim, num ambiente purificado, vamos sentir esta luz adentrando a nós, nos envolvendo,
retirando de nós tudo aquilo que há de negativo, os maus pensamentos, aquilo que nos incomoda, que nos aflige, nossas dores físicas e as espirituais. E assim, nos sentindo fortalecidos, limpos, nós vamos vibrar. Vibrar muita luz, saindo de nós. Vibrar muita paz. Vibrar amor. Vibrar compaixão. Vibrar fraternidade. Para que toda esta energia, toda esta vibração seja levada aos mais longínquos espaços e locais necessitados. Jesus, a Ti nós te pedimos e entregamos o que há de melhor de nós, te rogando. Que possa chegar toda esta energia àqueles necessitados, àqueles desamparados, desprotegidos, aqueles que ainda se encontram perdidos na ignorância, no orgulho, na vaidade, no poder. Queremos vibrar muita paz, para que essa paz possa retornar em forma de ajuda, de lenitivo a toda a nossa humanidade. Te agradecemos, Mestre, por tudo aquilo que nos dá, por tudo aquilo que nos concede, inclusive por tudo aquilo que somos e vivemos. Que os nossos melhores pensamentos possam, Senhor, chegar até Deus, nosso Pai, a quem queremos agradecer a oportunidade da vida, do aprendizado e da encarnação. Que assim seja. Agora a nossa prece final feita pelo William. Mais uma vez, todos nós vamos agradecer aos nossos amigos espirituais que aqui estiveram. Hoje, todas as quartas-feiras, dando todo o apoio necessário para a realização desse aprendizado tão bonito. Também vamos agradecer a todas as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. E agradecer principalmente ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade da nossa vida, a oportunidade da realização desse Evangelho tão importante para o nosso crescimento. E com a oração que Ele nos deixou, encerramos mais uma quarta-feira feliz nesse Evangelho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, amigos, chegamos um pouco mais leves nesse término do Evangelho, agradecidos sempre pela companhia de todos aqui conosco, lembrando de que acompanhem nossos conteúdos, né, na TV e Rádio Fraternal, www.fraternal.net.br. Então, se inscreva no canal do YouTube, curta, compartilhe aquilo que gostar e que desejar levar ao seu contato, ao seu amigo, ao seu parente. Seguramente eles também farão uma avaliação e, quem sabe, cada vez sejamos um número maior. Que tentemos nessa semana avaliar em que pontos somos orgulhosos, lembrando que humildade não tem a ver com situação econômica, que existe o rico humilde e existe o pobre orgulhoso. Vamos pensar nisso. Uma boa semana a todos, fiquem com Deus, até a próxima. Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.